Miss Marvel, a Caixa de Pandora. Episódio de hoje: Miss Marvel, a Caixa de Pandora. Essa é a quarta história da Miss Marvel, publicada em 1977 e que aqui no Brasil saiu em 1979, na revista Capitão América, número 6. Na verdade, a revista do Capitão América ela acaba juntando, né, as histórias de duas revistas, como se fosse uma coisa só, enquanto que, na verdade, originalmente são duas histórias. Né? Ela começou na edição anterior, na edição 3 da Miss Marvel, se conclui agora na edição 4. Né? A gente vê na capa que a Miss Marvel ela está saltando em direção ao destruidor que está abrindo uma caixa. Né? A Miss Marvel diz o seguinte: não, destruidor, se você liberar o poder dentro dessa caixa, o mundo morrerá gritando. Bem, a Miss Marvel já havia encontrado o Destruidor antes. Então aqui na verdade é uma sequência, né? uma continuação da batalha entre os dois. Anteriormente, a Miss Marvel havia aparecido, né? Atraída pelo seu sétimo sentido. Ela viajou até o espaço, onde ela encontrou um foguete que estava rumando em direção ao Cabo Kennedy, na Flórida. E ela acabou descobrindo que nesse foguete havia um robô, né, um robô extremamente armado, com poder destrutivo, né, cujo objetivo era destruir as instalações da NASA. Foi mandado pela IMA. Na verdade, a IMA ela capturou esse robô. Né, esse robô não era da IMA, né, ela capturou o robô, alterou sua programação e agora estava usando com fins malignos. A Miss Marvel conseguiu destruir o foguete. Tanto ela quanto o robô, que se chama o Homem do Juízo Final, caíram em um local próximo da base Kennedy, né, e também próximo da caverna onde a Miss Marvel nasceu. Onde, na verdade, a Carol Danvers ela recebeu uma quantidade de radiação de uma máquina tecnologia Kree quando estava nos braços do Capitão Marvel. De alguma forma, ela adquiriu, né, as habilidades do Capitão Marvel, né, se tornou uma guerreira Kree. E o robô, ele acabou alterando de maneira autônoma a sua programação. Em vez de seguir o plano original, ele foi atrás da Miss Marvel. Miss Marvel havia ido até a caverna, onde ela havia surgido. E até esse momento, Miss Marvel e Carol Danvers não sabiam que a outra existia. São personalidades, eram personalidades independentes. Mas quando a Miss Marvel chega na caverna, ela acaba revivendo os momentos, as lembranças, e ela adquire a consciência de que ela também é Carol Danvers. Então a Miss Marvel descobre que ela é Carol Danvers, né? Finalmente ela descobre quem ela é realmente. Só que aí, né, aqui que a história começa, né, enquanto ela está absorta em seus pensamentos e preocupações, embora ela tenha um sétimo sentido, ela acaba sendo atacada pelas costas pelo Homem do Juízo Final, né, o robô destruidor que ela deteve na história anterior. Então ele entra na caverna, cria onde ainda estão os destroços, né, toda a aparelhagem que foi destruída quando houve o combate entre o Capitão Marvel e o Rock. Então o título da história, né, Death is the Doomsday Man, né, a morte é o homem do juízo final. Então a Miss Marvel ela prossegue ali a batalha, né, iniciada no espaço, ela continua lutando contra o robô. E ela não sabe que tem alguém ali que está espionando. O Destruidor, o professor Corman, que foi o cara que... Ele apareceu, na verdade, né, desde a primeira história da Miss Marvel, ele aparece inicialmente como um coadjuvante, aparentemente sem importância. É o cara que vende o laboratório
para o Escorpião poder levar o Jameson, né, para fazer sua vingança. Ele vendeu o laboratório para conseguir dinheiro para criar o seu traje, que tem um capacete que dispara raios Tachyon. E aí ele fez um trabalho para a IMA, ou tentou fazer um trabalho, que era capturar a Miss Marvel para a IMA, mas falhou. E agora o professor Corman ele acabou, de alguma forma, encontrando a caverna onde a Miss Marvel surgiu, onde ela foi criada. E aí ele contempla, escondido, a batalha entre a Miss Marvel e o Homem do Juízo Final. O professor Corman ainda está um pouco abalado. A gente percebe pelos diálogos que ele está gaguejando. Por quê? Porque ele perdeu a sua batalha contra a Miss Marvel em Nova York e ele foi levado pela IMA, que queria evitar que ele acabasse denunciando onde era a base secreta da IMA. E aí a IMA tentou manter um controle mental sobre ele, mas o professor Corman acabou se libertando. Mas essa tentativa de controle mental acabou deixando algumas sequelas. E aí ele está tentando aproveitar que a Miss Marvel está lutando contra esse robô e para procurar armamento Kree escondido nessa caverna. Né? Então ele deixa a Miss Marvel ocupada com o Homem do Juízo Final e prossegue numa busca por tecnologia Kree. Enquanto isso, né, no Centro Espacial Kennedy, os militares ali da Força Aérea estão tentando analisar as coisas que aconteceram anteriormente, né, que eles detectaram um projétil vindo até aquele centro espacial, né, e de repente um outro projétil menor indo de encontro ao primeiro, né, que era a Miss Marvel, e as coisas subitamente desapareceram. Desapareceram. Aí voltando para a caverna, a Miss Marvel, ela agora, né, que ela tem consciência de que ela é Carol Danvers, ela começa a se lembrar, a recuperar as lembranças da Carol Danvers, que trabalhou como chefe de segurança da NASA, e ela sabe qual é a origem desse robô. Né? Esse robô era um projeto de um cientista chamado Dr. Cronton. O Dr. Cronton é o criador desse Homem do Juízo Final. Então, esse era um projeto da NASA. E a Miss Marvel lembra-se de como Carol Danvers, ela já manifestava preocupações com essa criação do professor, do Dr. Cronton. A Carol Danvers, ela fala para o professor, que nas próprias palavras dele, né, que o robô era muito poderoso e também era muito instável. Aí o Dr. Cronton fala que ele não precisava se preocupar, né? Porque os sistemas de comando dele não poderiam ter mau funcionamento. Né? Ela fala que ele projetou o robô muito bem, né? Mas que aquela coisa era invulnerável. Né? E se ele, por acaso, se tornasse ali, né? se rebelasse, saísse do controle, não ia haver uma força no planeta para detê-lo. Né? E aí o Dr. Cronton fala que ela não é cientista, né, e que ninguém vai dar ouvidos a ela. Né? Mas ela fala que ela tem relatórios e ela vai fazer com que, no caso, o Senado americano, qual ela quer levar o caso, a escute. Né? E aí acontece que os temores da Carol se manifestam. Né? O robô ele se transforma realmente numa força ameaçadora ali, né? Ele se adquire, né, consciência, né, autônoma e acaba entrando numa batalha com o surfista prateado, que aparentemente o destrói. Aparentemente o surfista prateado destrói o Homem do Juízo Final, mas isso não é verdade, né, como a Carol acaba descobrindo. Então aí ela sabe, né, quem é esse robô, de onde ele vem, e ela tenta então se lembrar, né, do que é necessário para conseguir detê-lo. Né? A Miss Marvel salta sobre as costas dele e tenta fazer uma abertura nas costas daquele robô, encontrando um dispositivo que consiga detê-lo.
Então ela encontra ali um pacote sensor ali, que ela arranca das costas do robô, para tentar fazê-lo parar. Mas aí, quando ela ainda está segurando o dispositivo, o homem do juízo final agarra pela echarpe, né, e a puxa. Aí atira no chão, né? E aí a Miss Marvel ela ainda está um pouco abalada ali por ter sido jogada, mas aquele dispositivo tem uma espécie de botão, né, que pode parar manualmente o robô. Ela pega uma pedra, atira naquele botão, ela consegue acertá-lo, e aí ela vê que o homem do juízo final continua avançando em direção a ela, mas parece que ele está agora se movendo mais lentamente. E aí ele tomba, né? Ele tomba diante dela. Então Miss Marvel conseguiu acertar, né? Ela conseguiu ter acesso ali ao controle manual do robô e assim e conseguiu desligá-lo. Infelizmente, né, a comemoração não dura muito, porque agora que a distração da Miss Marvel, né, acabou, o professor Corman, que é o Destruidor, ele aparece com o seu raio Tachyon e acerta a Miss Marvel, que já está, né, bastante ferida pela batalha com o Homem do Juízo Final. Né, aí ela acaba caindo, né, tombando. E aí ele diz que não vai terminar o serviço, né, não vai liquidá-la ainda, porque ele não tem tempo a perder. Ele está em busca do armamento Kree naquela caverna. E aí ele encontra uma caixa, né, uma caixa ali pequena, mas os sensores dele dizem que essa caixa ela tem bastante energia ali, né? Deve ser uma arma bastante poderosa, uma fonte de energia Kree, que pode fazer dele, né, que deve ser a arma mais poderosa de todas. Mas a Miss Marvel ela começa a despertar ali, começa a se erguer, e ela vê que o Destruidor está segurando, né, a fonte de energia da máquina que acabou dando a ela os seus poderes, que é o Psicomagnetron. Né? E ela grita pro Destruidor, né? Pelo amor de Deus, não abra essa caixa. Mas é tarde demais, né? O Destruidor acaba abrindo a caixa e dando um grito aterrorizante. Né? A, uma explosão acaba acontecendo, né? Uma grande quantidade de energia liberada, bem na cara do Destruidor, né? E aquilo ali parece que inunda a caverna, né? Só que aquela explosão ela atinge em cheio o Destruidor. E aí ele começa a falar que a mente dele, a cabeça dele está queimando, né? E de repente ele começa a ver tudo vermelho, branco, e daqui a pouco ele não está mais enxergando, não consegue sentir nada, não consegue cheirar, é, sentir gosto, parece que os seus sentidos foram perdidos. E aí, desesperado, ele começa a correr e atirar em tudo à sua volta. Né? Então, a Miss Marvel, ela em pensamento, diz que ele chegou muito perto do núcleo do Psicomagnetron e que aquilo deve ter assim, queimado, né? Assim, o seu sistema nervoso de uma maneira que, né, deixou ele em choque e acabou afetando seus sentidos. Né? E agora ele está louco. Né? A Miss Marvel, ela vê que ela não vai conseguir deter o professor Corman, porque ele está destruindo toda a caverna e aquele lugar vai desabar e ainda pior, né? Ele vai acabar causando explosões com o restante dos equipamentos Kree que estão ali. Então ela sai correndo, deixa o professor Corman ali para trás e no último instante ainda acontece uma grande explosão, né? E ela é lançada por essa explosão quando está quase chegando na saída da caverna. Depois há um epílogo, né? Um helicóptero da Força Aérea dos Estados Unidos vai até aquele local, né? Porque na base Kennedy eles detectaram uma grande fonte de radiação vindo dali. Mas quando chegam lá, parece que não tem mais radiação, agora está tudo normal. Né? É, a equipe, né, que está naquele helicóptero, por acaso,
é o casal que a Carol Danvers havia ido entrevistar, né? Sendo que um deles é uma astronauta que a Carol queria entrevistar, como sendo uma notícia inédita que ela iria publicar na sua revista feminina, a revista na qual ela trabalha, que pertence ao J. Jonah Jameson. Né? É justamente esse casal que aparece para ver o que aconteceu naquele local e acabam descobrindo quem ali. A Carol Danvers, ela está ali nos escombros, está lá com o seu vestido rasgado, né? Não sabem dizer o que aconteceu, né? Entender o que aconteceu, só sabe que ela está ferida, não sabe o que ela está fazendo ali, né? Mas esse casal, que é a Salia e o David, eles a levam, né? Levam em segurança. E ela fica algum tempo, né, no hospital, se recupera, sai dali, não consegue explicar o que aconteceu, mas, né, parece que acabam deixando ela em paz. Ela volta depois, mais tarde, à sua rotina, né, no prédio do Clarim Diário, e assim que ela chega à sua sala, há uma ligação para ela, uma ligação do seu psiquiatra, o Dr. Michael Barnett. Então, o Dr. Michael pergunta para ela onde é que ela estava, né? Porque ele ligou para ela durante dias, né? Ela fala que estava fora da cidade, negócios, né? E por quê? Mas ele já vai direto ao assunto. Ele fala que sabe tudo sobre a Miss Marvel, né? E que ele quer falar com ela em breve, né? Aí ela fica assustada, assim, né? Concorda, e ela acaba falando consigo mesma que ela é, sente agora que os seus problemas estão apenas começando. E assim agora, né, essa história termina com, né, a Miss Marvel sabe que é Carol Danvers, o psiquiatra dela também sabe isso, e agora o que vai acontecer a seguir? Só vendo o próximo episódio para saber.